Olá, galera. Oi, tudo bem? Vamos reagir a mais um vídeo do Arthur Moura. Ele mesmo criticou o Emicida, criticou o Felipe Ret, critica todo o rap nacional e ele vai criticar nada mais, nada menos do que o Mano Brown. Tem que ter moral para criticar o Mano Brown, só que eu acho que ele tem moral, cara. Vamos botar. Vai ficar assim. Deixa eu ajeitar, só ajeitar a tela, galerinha, porque eu tenho um toquezito. Só ajeitar, tá? Um segundo só. Não vai nem doer. Eu vou botar bem devagarinho. Eu ponho com jeitinho, ó. Bota e vamos botando. Deixa eu botar a legenda. Bom, pessoal, voltando aí com a nossa série Crítica aos Líderes, hoje nós vamos dar início aí a mais um episódio da nossa jornada crítica sobre o rap brasileiro. E eu quero começar fazendo um breve balanço, dizendo, né, que eu tenho mostrado aqui como que a trajetória de figuras centrais do rap brasileiro, ou pelo menos desse eixo Rio-São Paulo, como o Mano Brown, o Emicida, o Marechal, o Felipe Ret, o Marcelo D2, como que revela-se aí não apenas escolhas individuais, mas um processo histórico complexo que nesse episódio vocês vão acompanhar uma parte, pelo menos, baseado em Florestan Fernandes, principalmente. E o rap, né, ele foi tragado por essa lógica da mercantilização e da integração subordinada, que é um dos temas que eu vou tratar aqui na nossa análise. E ele se tornou uma peça da democracia burguesa e da válvula de contenção da luta de classes. E eu já falei aqui algumas vezes, né, que quando um MC ele passa a representar ou se apresentar como empresário, quando a sua rebeldia ela vira produto, e quando a sua voz ela se converte em capital simbólico, a gente não está mais diante da emancipação, mas de uma captura. Né? O que antes significava, em alguma medida, ameaça à ordem, passa a reforçar essa mesma ordem. E essa é a dialética que eu chamo de traição. Não porque os rappers tenham simplesmente virado a casaca, né, como a gente diz, mas porque o sistema é engenhoso em transformar rebelião em espetáculo, né, insurgência em mercadoria e crítica em entretenimento. E então, nos últimos meses, eu venho mostrando como essa lógica ela atravessa o conjunto da cultura hip hop, né? No discurso da ostentação, no fetiche do consumo, do empreendedorismo de quebrada, vendido como liberdade, no esvaziamento da crítica política, muitas vezes em nome de uma. Gente, um pedido. Vem aqui no vídeo original, tá? Canal Arthur Moura. Eu vou deixar o link aqui nesse corte. Vai ser um corte grande, que é denso, um assunto extenso. E é um assunto que ele tem propriedade de falar. Mas vá no vídeo original, deixa o like e comenta, tá bom? Representatividade domesticada. Então o rap que antes dizia ninguém nos cala, agora aparece no Spotify como produto premium de corporações globais. O que antes convocava a revolta, Ai, agora calma convida ao diálogo com o inimigo de aí. classe. Alencar, oi, meu bem. Tudo bem? Quanto tempo? Senti só falta. Que também é um ponto sensível da nossa análise aqui. Vocês vão acompanhar. Então aqui, camaradas, é preciso ser impiedoso. Eu não trato essas figuras como mitos intocáveis, mas como sujeitos históricos, atravessados pelas Arthur contradições do seu tempo. Moura! Gente, Arthur Moura tá no chat. Que honra ter você aqui. Nossa, gente, que alegria. Sério, ó. Momento de celebração, caraca. Eu ia xingar, né, com a bocona, mas eu venho um K no final. Muito bem-vindo ao vivo. Gente, é ele que é o dono do canal. Falei pra vocês irem lá no vídeo original, dá like, compartilha, deixe seu comentário respeitoso, tá bom? Divergir, tudo bem, mas não se exceda, pelo amor de Deus. O que é normal. Né? Então o Mano Brown, que foi a maior voz insurgente da periferia, hoje se senta à mesa com Lula para legitimar
o projeto conciliador do PT. E entrevista Fernando Holliday para transformar o fascismo em adversário respeitável. Né? Enfim, e isso se reproduz, né, também nesses outros Valeu. ídolos ou líderes, como queira, que a gente analisou aqui na nossa série. Né? Então a questão é pensar a função histórica da cultura no capitalismo dependente. Né? O capital ele precisa produzir símbolos negros de sucesso. A gente vê muito isso. Gente, essa parada de produzir símbolos negros de sucesso é uma estratégia hegemônica pra gente acreditar, pra gente usar aquela velha frase: a favela venceu. Mas há uma exceção que é escolhida ali, ó, pá, e isso é proposital. Porque a partir do momento que a gente se sente mais confortável economicamente, reconhecido, né? Porque você foi o destaque ali. Tem a coisa do ego, né? Porque eu acho que todo artista tem uma tendência ao egocentrismo. Meu Deus, até me faltam palavras. Tem uma tendência ao egocentrismo também. Mas é muito fácil você ser assimilado pelo discurso hegemônico. Porque você leva para o individual, para uma vitória individual, algo que é coletivo. Você é tido como um símbolo, assim, de que é capaz. Tudo pode ser só basta acreditar, Xuxa, né? Mas me lembra muito uma fala que eu ouvi quando a Saidia Hartmann veio na Bienal, uns anos atrás. Eu acho que foi isso que tava a Eliane Alves Cruz. Eu não sei se foi a situação ou se foi. Acho que. Eu não sei se foi com a Preta Gil. Gente, agora eu tô me embolando na conferência, mas ou foi na cena que era a Preta Gil, que tava lá outras referências negras falando e houve essa fala, ou foi quando a Saidia Hartmann tava aqui na Bienal. Mas houve essa fala, eu vou te explicar já já o ponto de vista. A intelectual em questão estava falando que. Lembrei. Eu demoro, mas eu lembro. Foi quando eu tava a monja, não tinha nada a ver com nada que eu falei. Era a monja Coen. Tava a monja Coen, o chavoso da USP. Não tem nada a ver com o que eu falei. Era a monja Coen, o chavoso da USP. E tinha uma outra pessoa. Uma mulher negra, que é referência e tudo mais. Eu esqueci o nome dela. E ela tava falando da situação de uma mulher negra que foi no médico e tudo mais, e que o médico falou que ela não tinha nada desdenhando dela, porque é uma mulher negra e mulheres negras não sentem dor, né? Vamos lá, racismo científico. E ela confrontou o médico, isso era até no período da ditadura e tudo mais. E aí essa intelectual contando essa história, ela me fala o seguinte: o fato dessa mulher negra ter confrontado esse médico já foi uma revolução. Isso não foi uma revolução. Uma revolução não é feita com um indivíduo. É impossível você fazer uma revolução com uma pessoa. Não existe, gente, o salvador da pátria. Eu acho que existe alguém que vira um grande símbolo por causa do discurso e tudo mais, a depender, né? Mas no nível micro não é possível fazer uma revolução. O que ela fez, ela se impôs. Ela sim se empoderou e tudo mais, e se colocou enquanto um ser humano que merecia ser examinada com respeito e tudo mais. Mas não é uma revolução, tá longe disso. Então acho que essa parada a ideia neoliberal, que eu vejo muito reproduzida no discurso do movimento negro, é essa coisa de pegar um elemento como a salvação de tudo, sabe? Endeusar a pessoa. Vamos seguindo, gente, que eu já me alonguei, eu já vou ver o chat. Milionários, né, empresários de favela, para legitimar a ordem e mascarar a exclusão, principalmente. E a exceção, como a gente vai ver, ela serve para esconder a regra.
A visibilidade, ela serve para apagar a violência do cotidiano, né? E a representatividade, ela também serve para desmobilizar a luta de classes. Então, por isso, as minhas análises aqui não são um ataque moral, né, a esses artistas, mas uma denúncia estrutural, que contextualiza a questão histórica, social, política e econômica. O Brasil, né, o rap brasileiro, na verdade, na sua ala hegemônica, ele foi integrado à modernização conservadora, né? Ele se tornou parte, né, do ornitorrinco brasileiro, essa figura aí criada pelo Chico de Oliveira, que é moderno na forma e arcaico no conteúdo, né? O que eles chamam de revolução nesse sentido, então não passa de uma reforma palatável. O que eles vendem, né, como empoderamento não passa de uma mercadoria. E é a partir mais ou menos desse acúmulo que eu quero abrir o episódio de hoje, porque se há algo que eu aprendi nesses anos... Tolkien, né? E vamos de Tolkien? Pegar umzinho aqui, ó, destaque aqui. Olha, gente, como vocês podem vencer. Anos, né, de estudo e de vivência, é que a gente não combate o fascismo, o racismo e a exploração com conciliação ou marketing. Isso tudo exige de nós um tipo de organização pautada pelo confronto, né? Então não há diálogo possível com quem defende, né, a perpetuação da miséria. Não há espaço também para acreditar que o mercado ou a democracia burguesa vão libertar o povo preto e periférico. Isso também precisa ser excluído, né, do horizonte como forma possível de emancipação. E a emancipação, ela só pode vir da organização autônoma da classe trabalhadora, da crítica radical, né, e da recusa em transformar a rebeldia em espetáculo. E é a nossa tarefa aqui resgatar o fio da crítica, né, recuperar o sentido revolucionário da arte e recolocar o rap no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né, que é como voz da classe contra a ordem, contra o capital, contra a farsa democrática que nos oprime. E outra coisa também, né, eu acho que o rap, principalmente, tem essa coisa muito poderosa, que é uma reivindicação que tem até nesse livro que eu mostrei para vocês, da África Vermelha. Meu Deus, perdi, gente. Eu perco as coisas, assim. Perdi, mas me achei. Aqui. Que é a questão que não existe capitalismo sem racismo. Capitalismo e racismo são irmãs siamesas. E essa reivindicação no rap é muito legítima, né? E aí, retornando aqui para o podcast, né, para o Mano a Mano lá da Celi Carneiro, foi no comentário do vídeo do Arthur que eu vi isso, que alguém comentou desse episódio, agora eu lembrei. Esse lugar de reivindicação, de não assimilação, de recusa, né? Um lugar de recusa, de ser um subalterno, de estar naquela realidade acachapada ali. Tinha esse lugar, porque via classe e raça. E não tem como a gente olhar para o capitalismo só pelo viés social, assim como não tem como olhar só pelo viés racial. É muito intrínseco, gente. Deixa eu botar... Deixa eu ver aqui o chat um minutinho. Devolva-me. Acho que um ponto problema hoje é que a estética de discurso de sistema vende. Só a estética, né? É o discurso vazio, que é falar por falar, né? Mas nada é feito. Eduardo, ainda tô juntando coragem para ver esse vídeo do Chavoso com a monja? Assista. Eu só gostaria de lembrar, pessoal, que nós somos uma mídia independente, né? Se você achar relevante o apoio, nós temos aí o Pix na descrição e você também pode apoiar como membro. Então vamos à análise. Mano Brown, a dialética da traição. A liberdade condicionada do negro no capitalismo dependente. O que entendemos por dialética? No sentido materialista histórico, dialética é a compreensão do real como processo contraditório e em movimento, em que cada forma social carrega em si sua negação e sua transformação possíveis. Não se trata de um jogo abstrato de opostos, mas de um método de aprender como as forças sociais se relacionam, se enfrentam e se transformam mutuamente, produzindo novas sínteses. Aplicada à cultura e à política, a dialética revela que a mesma força que ameaça a ordem pode, em determinadas condições históricas, ser neutralizada e incorporada como parte de sua conservação. A traição aqui não é moral ou pessoal, é um instante em que a energia de contestação deixa de apontar para a superação do sistema e passa a reforçar a sua continuidade. Então, aqui para os fãs, isso é importante. Sublinhe essa parte, tá?
Poucas figuras da cultura brasileira condensam de modo tão intenso as contradições de nossa formação social quanto o Mano Brown. Líder dos Racionais MCs, Brown atravessa mais de 3 décadas de produção artística, dando forma estética e política à experiência da periferia negra. Sua obra é, ao mesmo tempo, produto de um contexto histórico marcado pela desigualdade estrutural e síntese de uma consciência coletiva forjada no enfrentamento da violência racial e de classe. Entender Mano Brown é entender também o Brasil pós-ditadura, a modernização conservadora dos anos 90, a integração subordinada da negritude no ciclo lulista e a captura contemporânea da crítica pela lógica do mercado global. O surgimento dos Racionais MCs, no final dos anos 80, não pode ser separado da conjuntura da chamada Nova República. Após a abertura política, as elites brasileiras preservaram seu poder, realizando apenas uma transição controlada, aquilo que Chico de Oliveira chamou de ornitorrinco, uma modernização sem ruptura, em que o atraso se combina com o moderno. Nas periferias de São Paulo, o que crescia era o desemprego estrutural, a precarização, o narcotráfico, a violência policial. Foi nesse caldo que Holocausto Urbano e Raio X Brasil denunciaram o genocídio da juventude negra, a desigualdade urbana e o racismo estrutural. A centralidade da violência estatal aparece nas crônicas de Brown. Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque, para além de narrativas, são documentos históricos. Brown emerge como voz orgânica da classe trabalhadora negra, articulando estética e denúncia, em sintonia com a leitura de José Chazin sobre o caráter antipopular e oligárquico do Estado brasileiro. O lançamento de Sobrevivendo no Inferno marca um divisor de águas. A obra dialoga diretamente com o massacre do Carandiru e com o aprofundamento da violência estatal nos anos FHC, período de hegemonia neoliberal. Aqui, que lá no podcast a Sueli Carneiro fala. Ela fala muito, cita muito o álbum, né? O Sobrevivendo no Inferno. E ela fala que vocês tinham, ela usa esse tempo verbal, vocês tinham esse espírito de evolução em vocês, vocês contestavam. Tudo no passado, né, gente? E aí tem uma parte que o Brown até fala que a revolução é coisa de jovens, algo assim. Depois, se tiver a oportunidade, dá uma passadinha lá no Mano Money. O Sueli Carneiro foi de 2022. O massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, representa um dos episódios mais brutais da história recente do Brasil. Naquela data, a Polícia Militar de São Paulo invadiu a casa de detenção após uma rebelião, assassinando oficialmente 111 presos, número que os sobreviventes... Gente, que honra! Colunas Tortas chegou! Um abraço, boa noite, Vinícius. O Arthur também tá aqui. Gente, que honra! E pesquisadores afirmam ser ainda maior. O episódio não foi um excesso isolado, mas expressão de uma lógica histórica, o encarceramento em massa da população negra e pobre e o papel estrutural da violência de Estado na gestão das classes subalternas. No início da década de 90, o Brasil enfrentava o aprofundamento das desigualdades sociais, fruto da crise da dívida externa e das reformas neoliberais que desestruturavam direitos sociais, aumentavam o desemprego e reforçavam a precarização da vida. Em São Paulo, o governo Fleury Filho encarnava a tradição autoritária das elites paulistas em aliança direta com o aparelho repressivo. A política de tolerância zero contra a pobreza e a criminalização sistemática da juventude negra se articulavam com o crescimento explosivo da população carcerária. Entre 1990 e 2000, o número de presos no Brasil praticamente triplicou. Isso aqui, lembrando o projeto de Estado, né? Coisa fofa. Aí vou voltar pro comentário que eu fiz lá no outro vídeo. Puxando o gancho, né? Lá do cenas da sujeição e tudo mais. Que a única forma de uma pessoa, isso desde o período lá da mudança do sistema escravocrata pro início das fábricas e tudo mais, né? O início da outro tipo de exploração que seria a escravidão 2.0, ao meu ver. Que é esse conceito de que a mulher negra, ela não tem direitos, então se for estuprada, ela é revitimada porque ela vai ser culpada do próprio estupro e ainda vai pagar por isso, vai ser morta ou presa. E quando é o homem negro, ele já é condicionado no lugar dele na sociedade, que é ou vai trabalhar por dívida, porque, de novo, escravidão americana e brasileira tiveram algumas distinções, mas algumas muitas semelhanças. E uma delas foram dos homens negros aceitarem nessa transição do final ali do regime escravagista para a República e Revolução Industrial, tudo acontecendo, porque a abolição foi todo um grande discurso moral
mas para atender uma política externa, houve essa coisa de trabalhar por endividamento. E o quanto isso perpetuou, né, essas caixinhas sociais, né, ao qual a pessoa negra está sujeitada. Da dívida, do crime, porque você vai trabalhar para pagar a dívida que você nunca vai conseguir. E a única forma de você ser escutado enquanto uma pessoa é através da criminalização. E esse projeto ele foi se perpetuando ao longo do tempo, foi se refinando, tanto que lá quanto aqui, a maioria da população carcerária é negra, não é interessante? Porque o negro, ele só tem a humanidade dele reconhecida pela sujeição, tá? É pelo cárcere, pela dívida, pela animalização, é bizarro. Mas vamos botar. Consolidando a função do Estado penal como resposta ao colapso do Estado social. Sobrevivendo no Inferno é um disco que encarna o que Florestan chamava de liberdade condicionada do negro, formalmente incluído na sociedade de classes, mas materialmente proscrito. A faixa Diário de um Detento, escrita com relatos de sobreviventes, escancara a máquina de moer gente pobre e negra. Nesse momento, Brown se converte em intelectual público, não no sentido acadêmico, mas gramsciano, de liderança orgânica. O fato de Sobrevivendo ao Inferno ser incluído em 2020 como leitura obrigatória da Unicamp é sintomático. O que um dia foi tratado como música criminosa se torna reconhecido como literatura nacional. A canonização, entretanto, não elimina a contradição. A sociedade burguesa brasileira opera pela domesticação do radical, transformando a exceção em legitimação da regra. O duplo, Nada como um Dia Após o Outro, de 2002, traz clássicos como Negro Drama e Vida Louca, que retratam a experiência da ascensão individual e a persistência do racismo estrutural. Aqui a tensão se torna visível. Brown fala da dor e da glória, da conquista e da perda, da vida na margem e do desejo de vencer. É a expressão estética do que Chico de Oliveira descreve como a inclusão pelo consumo, que já se anunciava no fim da década e seria consolidada nos anos Lula. Nesse período, Brown se torna não apenas cronista, Aqui é mas uma também virada figura de inteligente. distinção. O rap deixa de ser apenas voz marginal para ocupar premiações, festivais e mídia. Essa visibilidade Aqui é uma virada muito inteligente, né? Roteiro. Porque quando eu lembro, eu era criança, né, gente? Quando teve o primeiro governo Lula. Alguém me refresca quando foi o primeiro governo Lula. Mas assim, o pobre sentia que tinha mais poder de compra. Podia ter mais poder de compra, né? Acho que nem tanto no primeiro, mas no segundo, talvez. No Lula 2. Mas no primeiro já tinha aquela questão das cotas. Isso mudou muita coisa, gente. E lembrando que Caetano Veloso foi contra cotas raciais, tá? traz ganhos e contradições. Ao mesmo tempo em que fortalece a autoestima coletiva, abre espaço para a captura pela indústria cultural. Como Guy Debord analisaria em chave internacional, a crítica que não pode ser destruída é transformada 2002? em espetáculo. Com os governos petistas, o rap e a cultura periférica ganham espaço institucional. Exatamente, gente, 2002. Quanto? 20 quanto? 23, 22. Faz tempo, né? Era tempo. Era um tempinho atrás, tá bom? Editais, festivais e políticas de cultura incluem artistas antes invisibilizados. Mas, como alertava Florestan Fernandes, a integração não é emancipatória, é funcional à ordem. O negro é admitido como exceção, desde que não ameace a estrutura de classe. Mano Brown, nesse período, é ao mesmo tempo celebrado como ícone e contido como radical. A leitura de José Chazin sobre o progressismo conciliador ajuda a entender esse movimento. Ao invés de ruptura, o lulismo promove uma gestão da desigualdade, incorporando lideranças culturais para legitimar sua governabilidade. Brown se aproxima de Lula, mas cobra a autocrítica do PT em 2018, mostrando a ambiguidade de sua posição. Com cores e valores, os Racionais dialogam com a lógica do streaming, faixas curtas, linguagem direta e reafirmam sua relevância. Mas o salto ocorre em 2021, com o podcast Mano a Mano, produzido pelo Spotify. Aqui vemos de modo cristalino o que Florestan chamaria de integração subordinada no capitalismo dependente. O maior ícone do rap periférico brasileiro torna-se produto premium de uma corporação transnacional. Os convidados vão desde Lula a Drauzio Varela a Fernando Holliday. O discurso é de diálogo, não de confronto. A crítica se converte em mediação. Aqui que é o babado. Eu acho que aqui a Sueli Carneiro falou a mesma coisa também. Ela deu uma chamadinha, assim, de
quem você tá chamando pra dialogar, tá ligado? E a rebeldia em conteúdo de plataforma. Como Chico de Oliveira observava, a modernização periférica combina atraso e modernidade. Brown é, ao mesmo tempo, o cronista da violência do gueto e a estrela global do Spotify. Esse movimento, entretanto, não é apenas individual, ele reflete a própria reorganização do rap brasileiro. De um lado, a radicalidade dos anos 90. De outro, a explosão de rappers, empreendedores e ostentação nos anos 2010 e 2020. Brown, nesse cenário, é o elo que liga denúncia e captura, revolta e espetáculo. A entrada de Mano Brown no universo do Spotify com o podcast Mano a Mano marca uma inflexão histórica na trajetória do rap nacional e de sua principal figura. Se nos anos 90 Brown emergia como voz insurgente contra o Estado, a polícia e a burguesia, agora, sob a chancela de uma das maiores corporações de streaming do planeta, ele ocupa o lugar de mediador cultural dentro da lógica do capital. O Spotify não é apenas uma plataforma técnica de difusão, é uma empresa monopolista que organiza o consumo mundial da música e do áudio, convertendo escuta em mercadoria e artista em ativo financeiro. Ao afirmar uma parceria direta com Brown, a empresa não apenas amplia sua base de usuários no Brasil, mas captura um símbolo de resistência, transformando-o em garantia de legitimidade social. Os ganhos para Brown são inegáveis: visibilidade massiva, alcance internacional e prestígio cultural. Alguns episódios atingiram o topo da audiência nacional. Lembrando que ele foi nomeado doutor honoris causa, né? Eu não lembro qual é a instituição, gente, desculpa. Mas eu acho que foi depois dessa projeção toda que ele teve. Devolva-me, mas assim, acho, na minha opinião, pra mim, esse episódio do Holiday é um episódio bem exemplar que o Brown consegue desmascarar o Holiday de certa forma, pelo menos. Eu nem lembro do episódio direito, gente. É da USP, não foi? Pô, e a USP é melhores do mundo, né, gente? Mas foi só depois de quanto tempo? Calma aí, deixa eu perguntar aqui, gente. Vamos lá de pesquisa. Quando Mano Brown ganhou o título honoris causa. Mano, 23 já é bastante tempo depois, né, gente? Isso foi depois do podcast, né? Universidade na Bahia. Tenho orgulho em dizer que sou afro-baiano. Ele, cada hora fala uma coisa também. Ah, é Macunaíma. Entrega da honraria ocorreu por parte da Universidade Federal do Sul da Bahia, nessa quarta, tal, Chaves Pau Candinha Dória, cidade de Itabuna, dia 1 de novembro de 2023. Então tá bom, vamos voltar. Mas vamos voltar? Travou? Não quer voltar. Tem que botar devagar pro meu computador. Mara vai. Nacional, colocando entre os podcasts mais ouvidos do país. Mas o conteúdo, embora carregado de empatia e respeito, adere à lógica da conciliação. A proposta explícita de Brown é abrir diálogo com diferentes perspectivas, não confrontá-las. Aqui se expressa a captura do discurso radical. A crítica que um dia convocava a consciência de classe é domesticada no formato do talk show global, onde Lula aparece como estadista progressista e Holiday como adversário respeitável. A diversidade de convidados, do presidente a rappers da nova geração, reforça a linha política da plataforma, dar palco à diferença com o espetáculo sem tocar no fundamento da dominação. Sob a ótica marxista, a relação de Brown com o Spotify revela o processo de integração subordinada da crítica popular ao capital transnacional. O rap, enquanto denúncia, foi convertido em mercadoria de alta rentabilidade simbólica. A rebeldia virou conteúdo premium. O capital precisa transformar o rebelde em produto para neutralizar seu potencial revolucionário. Brown, ao aderir ao Spotify, não trai conscientemente sua gente, mas torna-se parte do mecanismo que a burguesia global utiliza para administrar o dissenso. A visibilidade conquistada é paga com... É tanta informação como o computador trava. Isso aqui é brabo, tá? De pegar o radical e neutralizar. E neutralizar através da validação, né, gente? Quem não gosta de ser validado? Afinal de contas, se a indústria tá falando que você é tão legal, você é tão galera, você é tão bonito, ai, você é tão cheiroso e gostoso.
Chega uma hora que aí vem o ego, né, gente? Ai, pô, então eu sou foda mesmo. Sou gostoso pra caralho, pirocão do caralho. Porque é isso, gente, que é um discurso machista mesmo, tá? Falando assim. Mas vem pra essa coisa da validação. Afinal de contas, dinheiro valida qualquer coisa também. E cala qualquer coisa, né? O dinheiro, ele é capaz de... É um tipo de silenciamento pelo poder, sabe? Silenciamento dos rebeldes. Todo mundo tem seu preço. Qual é o seu preço? Tem que ser muito revolucionário pra alguém chegar assim, ó, pá, milhões na sua cara, assim, ó, toma. Você falar assim, ó, não quero. Eu escolhi esperar. Pega esse dinheiro, enfia no seu cu e sai girando, não quero. Mas eu acredito que um dia vai ter um traidor de classe. Assim, uma pessoa que acendeu muito vai ser um traidor de classe que vai ter muito dinheiro para bancar La Revolution. Vamos ver. Dreams. Com o esvaziamento da radicalidade. A exceção, mais uma vez, legitima a regra. Vivemos tempos em que o fascismo não mais se impõe apenas pela força, mas também pela sedução. A encenação substitui a luta, o diálogo se impõe à ruptura, e o consenso se torna a máscara do terror. É nesse cenário que se inscreve o episódio em que Mano Brown entrevista Fernando Holliday, naquele momento vereador ligado ao MBL e um dos rostos da extrema-direita brasileira. O gesto, travestido de ousadia e diálogo democrático, revela, na verdade, a capitulação completa da crítica cultural diante da lógica conciliatória da ordem. Ao dar palco a Holliday, Brown não tensiona nada, ele legitima. Sob o verniz da escuta e do respeito, o que se realiza é a naturalização do inimigo de classe transformado em opinião divergente. O reacionário deixa de ser denunciado como agente ativo da barbárie capitalista para ser reposicionado como jovem com potencial, como se estivéssemos diante de uma disputa pedagógica, e não de uma luta histórica e sangrenta entre capital e trabalho. Mano Brown não está sozinho. O que opera aqui é a lógica do espetáculo, uma forma de comunicação que substitui a crítica pela imagem, o antagonismo pela performance, a política pela mercadoria midiática. O podcast polêmico é, no fundo, uma mercadoria afetiva que reorganiza a consciência do público em torno da ideia de que tudo pode ser conversado, inclusive com os agentes da repressão, da mentira, da destruição dos direitos e da criminalização das lutas sociais. Esse movimento de redução da luta política à escuta cordial não é ingenuidade, é ideologia em ação. Uma ideologia que escamoteia as contradições sociais sob o pretexto da pluralidade, que transforma... Isso é bem interessante, porque é uma grande plataforma, né? Lá o Spotify, que pega um símbolo, né? Um símbolo muito importante, poderia ser de alguma forma ele foi, né? Um líder de revolução, mas poderia ser algo que poderia avançar mais se não houvesse o acômodo, né? Porque no final as pessoas sempre se acomodam. Mas essas grandes plataformas, oligarquias e tudo mais, de mídia, elas pegam esse símbolo de rebeldia, a cachapa, embala numa embalagem bem higienizada. De alguma forma há um processo de higienização desse discurso, né? Embora ainda continue sendo Mano Brown, falando como Mano Brown, ainda há uma reformulação até de estética, há um refinamento para ser vendável, sabe? Para ser um produto. E aí coloca ali ele como um comunicador e querendo ou não, quando vai uma galera assim, com mais ideia torta, no lugar de ser uma coisa de fato combativa, vira apenas mais um diálogo divergente. É essa crítica que ele está fazendo, né? E aí vira apenas um diálogo divergente, como se aquela coisa não fosse absurda. E passa batido muita coisa, porque não há também... acho que... Tá, eu não posso ser...
Eu não posso ser reativa, eu não posso fazer o que eu quero, né, com uma pessoa que tem um discurso que vai contra a minha vida, porque a vontade que eu tenho é de ser igual para igual, mas eu não posso. Então eu tenho que aceitar dialogar com essa pessoa. Mas nesse diálogo eu não preciso ser compassiva, sabe? Eu posso combater e ser reativa e falar, cara, tá? Essa ideia tá tortíssima, tá ligado? Mas poucas pessoas cortam. Não houve um corte, né? Houve pelo contrário, ficou naquela do diálogo maneiro e passa batido. E nisso esse Holiday ele vai ficando, né? O que ele tem para oferecer? Porque ele é uma pessoa carcomida em alto ódio, né? Ele é o símbolo da pessoa preta que sente ali uma repulsa por questões dele internalizadas, é ele que vai tratar, né? Supostamente. Mas ele não se aceita o que ele é. E aí tudo que falam para ele, né, que tem a ver com o discurso do movimento de classes e racial, interseccionado, ele vai contra. Para mim o Holiday é um cara preto que, se ele não fosse preto, se ele fosse uns 3 tons acima, poderia estar aí num pessoal de capuz tranquilamente. Porque é isso, né? E eu já conheci uma galera assim, com um papo bem estranho, tá? Preto. Que eu verbalizei pra pessoa. Eu falei, se você fosse um homem branco, você seria NAZI. Desculpa. Forma o fascismo em narrativa e não em ameaça, que chama de coragem o que é na verdade submissão às regras da ordem burguesa. Fernando Holliday não é um jovem com ideias liberais. Ele é peça-chave de uma ofensiva ideológica e política do capital contra as formas populares de organização, nascido no pós-2013 por grupos empresariais que transformaram a rebelião social em projeto reacionário. O MBL, como afirma a Virgínia Fontes, é a tropa de choque da burguesia, financiado, treinado, blindado. Sua função é desmobilizar, difamar, fragmentar e destruir qualquer potencial de radicalização popular. Tratá-lo como sujeito de diálogo é confundir o campo da política com o campo da moral. O fascismo não é um erro de raciocínio, é um projeto de dominação. E quem disputa sua consciência, como se ele fosse apenas um jovem equivocado, está negando as contradições reais da luta de classes. É fetichismo, é idealismo, é capitulação teórica travestida de sensatez. Boa noite, Mal. Boa noite. A situação revela a crise da cultura como força crítica. O que um dia foi denúncia tornou-se cada vez mais gesto conciliatório, produto circulável, elemento integrável à ordem. A entrevista com Holliday expõe esse esgotamento. A crítica virou afeto, a revolta virou marketing, a política virou entretenimento. Ao se posicionar como figura compreensiva, paternal, aberta ao diálogo com um inimigo de classe, Brown não demonstra força, mas impotência. A postura que deveria ser de ruptura vira representação de maturidade. O fascista é reinserido como figura humana, enquanto os que se opõem ao diálogo com a barbárie são tratados como radicais ultrapassados. Mas é preciso afirmar, há um limite objetivo entre a classe trabalhadora e seus inimigos, entre os que constroem pontes e os que erguem trincheiras. Esse limite é negado sempre que se transforma o fascismo em convidado de talk show. Não se trata de intolerância ou dogmatismo, mas de posição histórica. Não se disputa a consciência de quem já está organicamente a serviço do capital. Não se transforma o aparato repressivo em tema de mesa redonda. Não se ameniza a luta de classes para torná-la palatável ao algoritmo. A esquerda... Polêmico, hein? O que vocês acham? Que tenta converter os inimigos em aliados, só reforça sua própria irrelevância. E os artistas que servem de mediadores para essa farsa apenas reforçam a lógica da ordem. A entrevista de Brown com Holliday é mais do que um erro de avaliação. Ela materializa a função ideológica da conciliação na fase decadente do capitalismo. Diluir antagonismos, apagar os traços do inimigo, promover a reconciliação como falsa saída diante do colapso estrutural do sistema. A defesa de uma negritude que não passa pela luta de classes, que naturaliza a miséria, que dialoga com a repressão e que silencia diante da violência estrutural, é, em última instância, instrumento da própria dominação racializada e classista que diz combater. O episódio revela uma encruzilhada. Ou retomamos a crítica radical como método, a totalidade como horizonte e a emancipação como meta, ou seremos todos apenas mais peças do espetáculo da barbárie. A política não é o lugar da escuta afetiva entre opressores e oprimidos. A política é o lugar da decisão, e nesse campo não há neutralidade possível. A liberdade do negro, sob o capitalismo dependente, é sempre condicionada. E quando não se enfrenta essa condição estrutural, a luta vira conciliação, e a exceção vira justificativa da opressão. No podcast com Lula, Mano Brown parece operar numa lógica de contenção.
Ainda que não diga estar 100% alinhado ao presidente e critique o seu vice, sua postura é nitidamente de acolhimento político, de respeito à figura do líder popular e de adesão pragmática ao projeto do Partido dos Trabalhadores. Semayati Oliveira, que apresenta o podcast junto com Brau em sua fala, reconhece a existência do medo na população, o medo do comunismo, o medo da esquerda, o medo da mudança, e pergunta a Lula como a esquerda pode lidar com esse sentimento. A pergunta é legítima, mas revela uma chave de leitura que, se não for problematizada, se converte numa estratégia de capitulação política. Ao priorizar a escuta ao medo, ao invés de radicalizar a denúncia das causas materiais que geram esse medo, desigualdade, repressão, extermínio, Brau e Oliveira parecem internalizar uma lógica defensiva que abafa a crítica e reforça a mediação progressista do conflito de classes. Sua crítica ao conservadorismo dos fãs não se converte em proposta política de reorganização popular, mas numa melancolia impotente diante da perda do sentido do próprio rap enquanto arte insurgente. Essa postura Não ficar aqui reclamando da vida. Ai, pois é, né? Ai, era tão bonita é a revolução. Podia ser, mas vendeu tanto disco. Ai, vendeu muito EP, assim, agora eu já tô de boa aqui mesmo. Gata. Como é que a gente vai fazer, hein? Como é que a gente se organiza? Porque tem essa questão, né, gente? A grande crítica da esquerda radical com o PT, esquerda progressista, é que é meio palmolão, né, gente? É um discurso palmolão. Não é um discurso de enfrentamento. Se o PT, por exemplo, fosse realmente de esquerda, não teria Lula tirando foto com o presidente da França ali, como se estivesse na lua de mel. Não ia passar por esse lugar. Não tem amizade com o imperialista safado. postura converge com o projeto petista, que desde sua fundação optou por ocupar o Estado burguês, legitimando toda a ordem de absurdos. Em nome do possível, do governável, da correlação de forças, o PT negociou com todas as frações da burguesia, abandonou qualquer horizonte socialista e optou por políticas de inclusão via consumo. Nesse pacto, a classe trabalhadora é tratada como massa de manobra eleitoral, enquanto seus instrumentos de organização... Interrompendo a cada 5 minutos, desculpa, gente, insuportável minha interrupção. Aí depois vai lá o Samuel Fake, falar que eu interrompo toda hora o vídeo pra ficar falando, pra falar menos e deixar o vídeo correr mais. Mas Devolva-me trouxe a informação de áudios entre Bolsonaro e Malafaia, mas eu vou acabar a missão aqui, tá? Porque senão vai virar o que isso aqui? Oppenheimer, né? 4 horas de react. Não dá. ...autônoma são sabotados, cooptados ou desmobilizados. Brau, ao validar esse projeto, se torna parte do dispositivo de despolitização. Sua presença no podcast é simbólica. O maior rapper do país dialogando com o maior líder popular da nova república. Mas esse encontro, longe de representar uma síntese radical, sela a integração da cultura de resistência ao projeto de conciliação. A potência revolucionária do rap é convertida em capital simbólico para legitimar um governo que reafirma a ordem, com arcabouço fiscal, com responsabilidade com o mercado e vice-reacionário. A função de Brau nesse momento é, portanto, ambígua. Por um lado, ele continua sendo uma referência para milhões. Por outro, seu discurso hoje contribui mais para o amortecimento das contradições do que para a explicitação revolucionária. E a evocação da revolução soa vazia quando se recusa a romper com a forma partido burguesa, com o Estado capitalista, com a política como administração da desigualdade. Durante o ciclo petista, consolidou-se o que podemos chamar de bloco cultural progressista, no qual artistas, intelectuais e comunicadores oriundos das periferias foram incorporados à lógica de Estado, às políticas públicas de cultura e à esfera da representatividade simbólica. Essa integração implicou adaptação, regulação estética, autocensura e limitação da crítica ao sistema. A cultura da periferia foi paulatinamente subsumida à forma Estado e à forma mercado. A política de editais, prêmios, festivais e fomento cultural não promoveu uma radicalização da consciência de classe entre artistas populares. Ao contrário, fortaleceu o empreendedorismo cultural e consolidou a figura do artista gestor, que aprende a captar, negociar, apresentar projetos, prestar contas e disputar reconhecimento institucional. É a figura do artista como agente do próprio sucesso,
totalmente compatível com a ideologia neoliberal da meritocracia mitigada. Mano Brown, ícone maior do rap nacional, foi lentamente se ajustando a esse novo paradigma. Sua crítica ao racismo se tornou compatível com os marcos da institucionalidade. Sua denúncia da desigualdade passou a conviver com elogios a programas sociais geridos pelo próprio aparelho repressor. A radicalidade estética e política dos Racionais foi se diluindo na ambiguidade pragmática da democracia de baixa intensidade. Não se trata aqui de deslegitimar suas experiências, sua trajetória ou seu lugar na história do rap. Trata-se, sim, de compreender a dialética perversa que transforma o rebelde em conselheiro do príncipe, o dissidente em mediador, o artista radical em peça do jogo institucional. Esse processo é típico das sociedades capitalistas periféricas. A cooptação É um tipo de domesticação, né, gente? O capitalismo, uma das façanhas a gente sempre vai ser domesticado. Foi pela chibata, depois foi por levar menos chibatada. Ou seja, se você se comportar, você vai levar menos chibatada. E você pode até ter o privilégio de ficar dentro da casa grande. E aí, com o tempo, se foi se refinando, até a gente chegar agora no liberalismo, a nossa domesticação é um possível destaque, reconhecimento pelo cânone, reconhecimento. E eu acho muito louvável ser reconhecida pelo cânone, mas a gente não pode se parar aí, tá ligado? A gente não pode... Ah, tô aqui na Academia Brasileira de Letras. Ah, ganhei um título. Que alegria que tu ganhou um título, mas... E aí? A população preta continua sendo a maior no cárcere, a mais morta. A mulher preta continua sendo a mais morta também, né? Porque sempre quando sai taxas assim, feminicídio, faz o recorte aí, racial. Que mulher é essa que está sendo morta também? Então, assim, ter um título, uma posição, um reconhecimento, não muda. Como é que a gente pode continuar, tá? O Mano Brown fala, né, que ele tá, acho que velho, né, tá nesse assunto, em síntese, tá velho já para fazer revolução. Mas o que pode ser feito? Mesmo você já, pô, legal, você tá velho. Também já tô avançando, assim. Não consegui nem terminar minha faculdade ainda, tô tentando. Mas não acaba num canudo ali, né? Num diploma, num reconhecimento, não acaba aí. E é essa falácia do favela venceu o preto no topo. Porque as pessoas acham que tudo se limita ao consumo, né? Quando é a galera que é muito novinha, não é radicalizada e que ganha muito dinheiro. E é óbvio, gente, que se fosse comigo, talvez eu repetisse, porque quando a gente é muito novo e a gente não é radicalizado, a gente sai de uma extrema pobreza ou da pobreza mesmo, de não ter luxo, tá ligado? E você vai para um mundo aparece para você. Todo mundo fala que você é importante, que você é bonita, que você é isso, que é aquilo. Mulher, homem, tudo, tudo. Abre as pernas, é tudo, entendeu? É acesso a lugares que você nunca sonhou em estar. Só que chega uma hora, gente, tá? Eu sou uma mulher preta que eu já viajei para fora. E tem duas coisas assim, eu fui para alguns lugares que eu nunca nem quis, assim, não fede nem cheira, pra mim nunca quis ir, mas tá. Um desses lugares é Paris. Tipo assim, cara, não me senti especial porque tô em Paris. Mudou nada que eu sou. Mudou porra nenhuma. Então, algumas pessoas quando elas começam a ter acesso a alguns lugares e tal, entra nesse discurso de que eu sou especial, eu tenho porque aí usa Deus. Aí vai essa teologia da prosperidade, fit. Eu não tô falando que o Mano Brown faz isso, gente. Mas status quo, né? Hegemonia.
Eu mereci, foi mérito, eu me esforcei muito, foi Deus que me deu. E aí você vai ficando ali, assim, você vai. Aquela porra da máscara branca que eu falei que é a máscara que a gente se assimila, assim, ó, bem grudada na sua cara 24 horas. Tu nem escolhe mais quando usar, você já veste a máscara branca ali, afinal de contas você venceu na vida, parabéns. Os brancos estão falando que você é lindo, você tá de parabéns. E eu falo aqui, gente, com todo respeito, né? Tem branco no chat, mas vocês estão entendendo, né? Tô falando de hegemonia branca e de fato toda pessoa branca se beneficia do racismo, gente. E o primeiro passo para você se tornar antirracista é você reconhecer o racismo em si, o racismo que te privilegia. Mesmo em situações de extrema pobreza, as pessoas brancas ainda assim se beneficiam pelo fator racial. Tem uma diferença de lugar. Tá bom? Então, assim, para de olhar sua classe também. Vocês têm que interseccionar classe e raça. Senão a gente não vai para lugar nenhum aqui. Não adianta nada eu estar aqui falando um monte de coisa. Se tu não consegue entender isso na sua cabeça. Das forças críticas é um dos mecanismos centrais de sua estabilidade. E o PT, enquanto gestor desse modelo, soube aplicar com maestria a lógica da incorporação subordinada. A elite intelectual e artística negra foi seduzida por ministérios, cargos, editais, campanhas publicitárias e políticas afirmativas que, embora importantes em certos aspectos, não romperam com o sistema de dominação racial e de classe, apenas o tornaram mais palatável. A questão que se impõe, portanto, é: de que forma a crítica cultural pode romper com esse ciclo de assimilação? Como preservar a radicalidade emancipadora da cultura negra e periférica sem cair na armadilha da representatividade domesticada? A integração da figura de Brown ao lulismo é um exemplo eloquente do que Florestan chama de integração funcional e subordinada dos negros. Ele não é mais o porta-voz da revolta das ruas. É um embaixador simbólico de uma governabilidade domesticada. A conciliação substitui a radicalidade, o carisma ocupa o lugar da consciência, e a imagem do negro vencedor é usada para mascarar o fracasso da transformação estrutural. Eis o centro da dialética da traição. Ao analisar a trajetória do Brown, do porta-voz feroz da revolta periférica ao mediador cultural de um projeto político conciliador, vemos em curso justamente o que Florestan chamou de liberdade condicionada. Brown, como figura pública, como símbolo da ascensão do negro, foi incorporado à lógica do capital simbólico e político, sem que as estruturas de opressão racial, econômica e cultural tivessem sido efetivamente desmontadas. Sua liberdade de expressão hoje é total, mas está politicamente esvaziada de seu conteúdo transformador original. É o direito de dizer tudo, menos o essencial. Toda essa superexposição ao universo da indústria cultural tornou Brown mais um milionário da música. Sua fortuna, hoje estimada em dezenas de milhões de reais, não é apenas resultado de talento ou de reconhecimento tardio. É expressão da forma social capitalista que converte rebeldia em mercadoria, insurgência em espetáculo e crítica em conteúdo consumível. A transformação da trajetória de Brown, de cronista das quebradas paulistanas a produto premium das plataformas globais, não pode ser analisada como uma escolha individual isolada. Trata-se de um processo histórico de integração subordinada da cultura negra e periférica ao capitalismo dependente brasileiro, operado com método inteligência empresarial pela figura central de Eliane Dias, sua companheira, empresária e gestora. Esse montante milionário de Brown é fruto da soma de múltiplos fluxos: shows massivos dos Racionais e da carreira solo, direitos autorais de álbuns clássicos, merchandising, parcerias comerciais, estrutura da gravadora Bugnipe, o sucesso... É aquele lance, gente. De novo. O artista chega a um ponto que ele é assimilado, ele é cooptado pelo sistema capitalista. Não tem outro, né? É esse que a gente vive. E ele vira um símbolo de vendas. Ao mesmo tempo que ele é um símbolo que, para as pessoas muito leigas, representa sucesso e empoderamento. Eu posso ser que nem ele, se ele conseguiu, consigo, perpetuando toda essa hegemonia. Ao mesmo tempo, todas as causas ali viram produtos também, porque ele vira um token. O nome Mano Brown, que não é o nome dele de nascimento, Mano Brown é um produto. Todo artista que está nas grandes rodinhas assim dos circuitos são um produto. Me fala uma exceção aí, que eu quero exceções. Quem ainda não é produto, não foi cooptado?
Na sua opinião. Sucesso no podcast Mano a Mano e produtos audiovisuais como o documentário da Netflix. O capital simbólico acumulado pela autenticidade e pela rebeldia dos anos 90 é convertido em capital financeiro pela lógica da indústria cultural. O rebelde de ontem é o investidor de hoje. Eliane Dias assumiu a direção quando a carreira dos Racionais passava por impasses de gestão e transformou o grupo em uma empresa de cultura integrada. Verticalizou turnês, centralizou redes sociais, combateu falsos perfis, Boa organizou direitos noite. autorais, criou a editora Coisa Nostra, articulou parcerias com marcas e viabilizou o documentário exibido pela Netflix em mais de 190 países. Eliane defende publicamente o protagonismo feminino negro e a circulação de black money, mas seu papel histórico é ainda mais profundo. Ela foi a engenheira da transformação do rap em plataforma de negócios completa, conectando música, audiovisual, moda e merchandising. A profissionalização consolidou não só a marca Racionais, como também garantiu a estabilidade patrimonial de Brown, convertendo rebeldia em renda recorrente. O percurso do Racionais, que nasceu nas periferias com fitas piratas e rádios comunitárias, transformou-se em modelo empresarial completo. Hoje, a Bugnipe funciona como um hub que gerencia carreiras, lança artistas, organiza turnês e administra contratos de licenciamento. O grupo deixou de depender de intermediários, compra a casa de show, organiza o evento, vende ingressos, controla o fluxo financeiro. Essa verticalização é a versão periférica do modelo que nos Estados Unidos produziu rappers bilionários como Jay-Z e Dr. Dre. A integração do negro à sociedade... Querendo ou não, né? Esse modelo norte-americano onde tudo vira consumo, tudo vira produto. E os discursos acabam sendo esvaziados. Isso veio pra cá, né? Até porque a maioria das gravadoras também eram internacionais. Eu não sei qual era a gravadora dos Racionais no início. Mas a tendência é isso, né? Esse discurso neoliberal, ele também vem ali disfarçado dentro das empresas, dentro dos formatos. E quando a gente vê, a gente está fazendo uma mera reprodução do que acontece lá fora. Gente, é o seguinte, eu não vou reagir ao vídeo todo, porque vocês têm que ir no canal do Arthur Moura ver, tá? A dialética da traição. Faz esse favor. Você vai lá, curta, comente respeitosamente. Essa questão da verticalização é muito importante, porque virou uma grande empresa, né? Tanto os Racionais e Mano Brown virou um conglomerado. E foi a mesma coisa que os rappers fizeram lá fora. Então, fortalece o trabalho do Mano, o companheiro aqui, o Arthur Moura. Muito obrigada pela presença, Arthur. Um beijo, curte, comenta, compartilha aqui nesse corte.